Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês nesta ocasião para expor as Escrituras Sagradas para cada um de vocês. Eu já cumprimento a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade de comentar, compartilhar com seus irmãos e amigos em Cristo Jesus, para que assim essa mensagem possa chegar a mais pessoas e possa edificar a vida de outras pessoas, assim como tem edificado a sua. E você que é novo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você clique na barra de inscrições aí abaixo do vídeo, para que você venha fazer parte desta família, que já vai chegando a marca aí dos seus 140 inscritos, para que assim todo o conteúdo que aqui for publicado possa chegar a mais e mais pessoas. Você também tem a sua liberdade de comentar, compartilhar, para que assim esta mensagem se difunda e possa ser de bênção para outras pessoas também. Agradeço a audiência de cada um e peço que o Senhor e Salvador Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 35 até o 39, e diz da seguinte maneira: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos para outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Nestes momentos, eu te convido a orar comigo para que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dê a iluminação deste texto. Amado Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amado Filho, nós seguimos na tua presença, Pai, e pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ilumine, nos dê a elucidação, a interpretação correta deste texto, Pai, que ele possa alimentar, que ele possa edificar a vida daqueles que estão nos ouvindo nestes momentos, e que teu Espírito Santo possa falar aos seus corações através da palavra de Deus, que o teu Espírito possa estar me ungindo e estar ungindo a eles também, Pai, para compreenderem tudo que vai ser exposto, no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu amado Filho. Amém e amém. Pois bem, nós seguimos aqui com a exposição do nosso texto. Os romanos, naquele período em que Jesus estava passando aqui por este planeta Terra, eles haviam dividido Israel em 3 localidades, e eram elas Galiléia, Samaria e Judéia. A Galiléia foi o lugar onde Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério, foi a região onde Jesus mais andou ali pregando o Evangelho, ainda que ele foi até a Judéia, foi até Samaria também, mas o local onde ele difundiu o seu ministério foi ali entre os galileus. Essa região aí da Galiléia, ela media cerca de 96 quilômetros de comprimento por 48 quilômetros de largura. Portanto, este local aí se tornou o lugar ideal para a proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ali haviam mais de 204 cidades
e muitas sinagogas. Entre essas 204 cidades que existiam ali, haviam 3 principais centros urbanos. O primeiro era Séforis, a capital administrativa. Em segundo lugar era Tiberíades, a cidade que Herodes o Grande edificou em honra e em homenagem ao imperador Tibério César. E em terceiro lugar, nós tínhamos aí Cafarnaum, um grande centro populacional próspero, conhecido pois era a base, o quartel-general do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa região se tornou um campo fértil para que o evangelho que não está preso se espalhasse. Pois ali haviam muitas sinagogas, como eu disse anteriormente, então juntava todo esse contexto, por ter mais de 200 cidades ali, por ter 3 grandes centros urbanos e por ter muitas sinagogas, ali se tornou um lugar fértil e próspero para que Jesus pregasse o evangelho e espalhasse a sua mensagem por toda aquela localidade. Mas João Calvino, ao comentar esta seção do Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte: era necessário que Cristo viajasse um curto período de tempo para despertar as mentes dos homens por todos os lados, como por um som de uma trombeta, para que se escutasse o Evangelho. Então, ele está dizendo que era necessário que Jesus pregasse o Evangelho ali naquela região como um arauto, como um trombeteiro que estivesse ali anunciando a chegada do reino de Deus. Desta forma, amados irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do tema: o Evangelho não está preso. E por quê? Porque o Evangelho segundo São Marcos apresenta Jesus Cristo em constante movimento, rapidamente andando por todas as regiões. Mas abra comigo aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, e versículos 9 e 10. Eu gostaria de iniciar a exposição desse texto citando o apóstolo Paulo, pois aqui ele reflete todo o significado deste texto aqui, que nos aponta para a questão de que o evangelho ele não está preso. Paulo estava na prisão e ele diz que ele estava em algemas, mas o evangelho, a palavra que ele pregava, não estava presa. Então aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 9 e o 10, diz assim, pelo qual eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Ele está dizendo, eu estou preso, eu estou na cadeia, eu estou algemado. E ele diz, contudo a palavra de Deus não está algemada. E por que a palavra de Deus não estava algemada? Paulo estava na cadeia e estava entre algemas, mas a maior parte do tempo que ele esteve na prisão, ele esteve escrevendo cartas, e ele teve um alcance muito maior do que se ele estivesse preso, porque o evangelho ele não está encarcerado. E desta forma ele teve mais êxito do que se ele estivesse transitando ali pela região, porque por conta dessas cartas aí, o evangelho também chegou até nós. E ele diz no verso 10, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então ele diz, eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que eles recebam também a salvação. Então ele entendia que por mais que ele estava preso, a palavra de Deus não estava presa, porque a partir do momento que ele foi encarcerado, ele passou a sistematizar o cristianismo. E ali ele reflete todo o pensamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que a palavra de Deus não está presa. No versículo 35, tem uma lição muito importante para nós aqui, e diz assim, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava.
O Senhor Jesus e os seus primeiros discípulos, nestes versos, nos ensinam que o Evangelho deve ser pregado a todo o momento. Abra comigo aí também em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 até o 4, e nós encontramos algo mais aqui de Paulo falando a respeito desta questão de que o Evangelho tem de ser pregado a todo o momento. Então aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2 até o 4, ele diz assim para Timóteo: prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então ele está dizendo, meu filho Timóteo, prega a palavra a qualquer momento, seja oportuno ou não, seja o tempo ou não, a toda hora, a todo momento, prega o Evangelho. E ele vai explicar por que o Evangelho tinha que ser pregado. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E eu posso dizer para vocês que esta passagem do apóstolo Paulo aqui se enquadra perfeitamente com o período que se iniciou a partir do século XIX e vem se desenvolvendo e chegou até os dias de hoje, no século XXI, no ano de 2025, que é a questão do liberalismo teológico. Hoje eles têm se cercado de mestres, eles têm sentido coceira nos ouvidos e acham que aquilo que eles estão recebendo é avanço. Mas eu posso dizer para vocês que todo teólogo liberal está ungido e regido pelo diabo. Ele acha que é unção do Espírito Santo, ele acha que é avanço, mas todas as atitudes que os teólogos liberais têm tomado desde o século XIX para cá é para tentar destruir este livro aqui, tentar destruir a palavra de Deus. E é por isso que aparecem versões como a NVI 23, que mais parece a nova versão lá dos Testemunhas de Jeová, a versão do Novo Mundo, e desta forma eles têm distorcido, têm suprimido versículos e têm trazido uma tradução espúria que não serve, porque ela está totalmente contaminada e enviesada com o pensamento dos teólogos liberais. Mas ele nos mostra algo mais aqui, meus irmãos. Ele nos ensina onde que o Evangelho começa a ser pregado. Vocês notem aí que Jesus é relatado aqui que ele saiu na madrugada, bem cedo, saiu para orar, para se preparar. Então, ele nos revela, nos ensina onde o Evangelho começa a ser pregado. Ele começa na preparação do pregador, em sua busca incessante e incansável pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra, porque não adianta você buscar apenas pela palavra em si e não buscar pelo Deus da palavra, porque o que torna a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois fios, como diz o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, é a questão do Espírito Santo estar ao nosso lado, nos ungindo e nos fazendo interpretar as Escrituras de Deus. Jesus Cristo, com as suas atitudes tomadas nesse texto, ele define que sua palavra não estava presa, não estava limitada em uma única nação, língua, etnia ou extensão geográfica, e muito menos a uma igreja, a uma denominação. Não é uma igreja que tem autoridade para interpretar as Escrituras, não é uma igreja que tem a autoridade para manter a palavra ali, limitada à sua extensão. Mas a palavra de Deus, ela está livre, porque o Espírito Santo, ele chega a todos os lugares da terra. Então não está limitada a uma extensão geográfica ou uma igreja, mas ao contrário, ele nos ensina que o Evangelho deve ser proclamado, como o próprio Senhor Jesus disse, lá em Atos 1:8, que deveria chegar até os confins da terra. Abra comigo em Atos 1:8 e vejamos aqui o que diz em Atos 1:8. Diz assim, prestem bem atenção. Atos 1,
e versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ele diz, vocês vão receber do alto o Espírito Santo, que vai lhes dar autoridade. E autoridade para quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ele está dizendo, vocês serão revestidos de poder do alto para se tornarem milagreiros, se tornarem embusteiros? Não, ele está dizendo, vocês vão receber poder do alto para serem minhas testemunhas. E a palavra para testemunha no original grego é martírios. Daí vem a palavra mártir. E desta forma nós devemos entender que nós devemos estar dispostos a morrer pelo Evangelho, morrer pela palavra de Deus, morrer por Cristo, morrer por aquilo que nós acreditamos. Nós não podemos nos submeter a esse ensino maldito do marxismo cultural que está implantado em nossa sociedade hoje, que nos leva à degradação moral. Recentemente, eu vi uma representante aí do movimento LGBTQIA+, não sei como que está essa sigla, mas ela dizia que a raiz do fascismo era a família tradicional, com um pai e uma mãe e um relacionamento heterossexual monogâmico. E desta forma eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, será que eu sou fascista? Será que eu sou um ditador? Porque eu sou casado há mais de 10 anos com uma única mulher e posso dizer que pela misericórdia de Deus nunca a atraí e nunca vou atrair porque eu a amo. E esta pessoa que dizia essas barbaridades contra a família tradicional, ao relacionamento monogâmico, ela dizia o seguinte, que tem que acabar com relacionamentos de amor apaixonado, porque isso aí era um atraso. Então eu olhava para aquilo e pensava, eu sou atrasado porque eu amo a minha esposa? Eu sou atrasado porque eu amo a minha família? Meu Deus, aonde nós vamos parar com esses pensamentos equivocados? E desta forma, é necessário que nós entendamos que nós temos que morrer, se for possível, pela palavra de Deus. Então é necessário que a palavra de Deus seja pregada até os confins da terra, ou em todas as nações, como o próprio Jesus ele disse no Ide, em Mateus 28, 19, ele diz o seguinte aqui, Mateus 28, 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que ele diz mais no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, até o fim do mundo, Jesus estaria conosco. Mas ele disse que era necessário que nós pregássemos em todas as nações o Evangelho e ensinasse as pessoas a guardar os seus mandamentos. É necessário nos mantermos na palavra, confrontarmos os ensinos liberais, os ensinos marxistas culturais. E aqui no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar algo mais aqui. No capítulo 15 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 15 e 16. Abram comigo aí, no capítulo 15 do Evangelho de São Marcos, que diz assim, Vejam bem, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, E disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu volto a dizer para vocês, o Evangelho não está preso. Porque Jesus ele disse, ide por todo mundo, e ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é necessário que este evangelho seja pregado em todas as nações para que venha o fim. Foi o que o próprio Jesus disse em seu sermão escatológico, no capítulo 24 de Mateus, e versículo 14, ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Jesus está mostrando para nós que o Evangelho ele não está preso, a palavra não está algemada, é necessário que nós preguemos o Evangelho a toda criatura, para que os eleitos possam aparecer.
O Evangelho não está preso, amados irmãos, por isso deve ser pregado em todo mundo, a todas as nações, como disse Jesus aí em Mateus 24,14. É necessário que esse trabalho seja feito para que assim Cristo venha. É necessário que terminemos o nosso trabalho para que o Evangelho chegue a todas as nações e assim o nome de Cristo seja exaltado e o reino de Deus manifestado aqui na terra. Mas nos versos 35 até o 37 tem outras lições aqui. Então eu trouxe a lição para vocês onde começa a pregação do Evangelho. Era o que eu dizia ao início aqui. Ele nos mostra onde começa o Evangelho a ser pregado. Então esta lição nós encontramos nos versos de 35 até o 37. Veja bem o que diz aqui, ó. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A primeira lição que Jesus nos ensina aqui, que o servo de Deus, o homem de Deus, tem que ser uma pessoa de oração e deve ser uma pessoa disposta ao trabalho. Ele curou muitos doentes. Vejam bem o que diz aqui, ó. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Outra lição é que nós devemos procurar por Cristo diligentemente, com toda intenção de estar em comunhão com ele, com todo cuidado, ser diligente, buscar por ele, pedir a direção do Espírito Santo. E o verso 37, tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Então nós temos que buscá-lo com fervor, ser pessoas de oração, pessoas preocupadas com o trabalho e pessoas que tenham interesse de buscar a Cristo e sua palavra. Mas eu pergunto, mais uma vez, onde começa a pregação do Evangelho? Começa no empenho, no esmero e na dedicação do pregador. Jesus, nesses versos, ele se levanta bem cedo, por volta das 4 horas da manhã. E quantos hoje têm a disponibilidade, têm a coragem de levantar pelo menos às 5 da manhã para ter um momento devocional de qualidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu acho muito difícil na geração em que nós vivemos, porque nós trabalhamos muito, nós corremos atrás de nosso sustento, mas é necessário reservarmos um momento para estarmos em comunhão com o Senhor. As atitudes do Salvador nos ensinam que a pregação começa com a dedicação do pregador e preparação do mesmo. Quando ele se levanta bem cedo, na madrugada, Jesus ele escancara algumas coisas para nós a respeito do ministério da palavra, do ministério da pregação. Em primeiro lugar, o pregador ele não é um preguiçoso que não tem um horário fixo para se levantar, para acordar, como os coachings, que dormem até o meio-dia. Eles não oram, não estudam a palavra de Deus, não têm momentos de devoção com o Criador, e quando chega à noite estão nos púlpitos pregando e entregando o lixo de conteúdo que eles têm a oferecer, sem preparação alguma. Então é necessário que o pregador não seja um preguiçoso, que ele tenha um horário fixo para se levantar, um horário fixo para estudar a palavra de Deus e meditar em oração, fazer reflexões. É o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui. O pregador deve reservar um local em particular, a sós com Deus, para ter seu momento devocional de oração e estudo, reflexão diante de Deus, como Jesus nos ensinou. Abra comigo aí em Mateus 14, 23. E veja o que nós encontramos aqui, ó. O maior pregador da história que nós encontramos aí é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. E em todo o tempo ele esteve nos ensinando como um pregador ele deve se portar. Então, aqui em Mateus 14, 23 diz assim, ó. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá ele estava só. Então é necessário nós, como pregadores do Evangelho, meus irmãos, reservarmos um tempo a sós para estar estudando a palavra de Deus, refletindo em oração, tendo comunhão com o Criador.
porque só assim nós vamos desempenhar o nosso papel com seriedade. Só que se nós voltarmos aqui ao Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 46, Jesus ele segue nos ensinando, ó, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ele se afastava da multidão para ter momentos de devoção ali com o Pai, para ter um relacionamento de comunhão, de fervor espiritual, de derramar o seu coração, de estar em comunhão com o Criador e com a sua palavra. E se nós formos em Lucas, Jesus ele segue dando este exemplo para nós. Lucas 5,16 diz assim, ó, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. E no 6,12, para a escolha dos discípulos, dos seus 12 apóstolos, ele orou também, ó. Versículo 12 do capítulo 6, ó. Naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E o verso 13, ó, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, de enviados. Então Jesus era um homem de oração quando esteve aqui na terra. Ele não era apenas pregador, ele era um homem que tinha comunhão com o seu Salvador, ou com o seu Pai, corrijo eu, com o seu Pai, porque o Salvador nosso é Ele. Ele é o Salvador. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, você que tem se empenhado a pregar a palavra de Deus, você tem gastado tempo em oração? Você tem gastado tempo estudando a palavra de Deus? Você tem gastado tempo em comunhão com o Criador? Faça uma reflexão da sua vida. Se você não gasta tempo com este livro aqui, estudando a palavra de Deus, estudando a sua Bíblia, você não deve estar pregando. Para pregar, você tem que ter comunhão. Para pregar, você tem que ter conhecimento. O quão entristecido, meus irmãos, eu fico quando eu vejo pregadores muito jovens que não têm nenhum pingo de gabarito, não têm um pingo de preparação para estar pregando, não têm conhecimento teológico, não sabem nem o que estão fazendo, ficam baseados em apenas revelações espúrias, que talvez eles mesmos têm criado, têm preparado para fazer o show gospel que acontece nessas igrejas pentecostais e neopentecostais. É necessário, meus irmãos, que o homem de Deus seja incansável no estudo da palavra de Deus. É nesses momentos de oração, meus irmãos, diante de Deus, que o pregador ele recebe unção da parte de Deus, unção do Espírito Santo, e assim ele prepara os seus sermões e os seus ensinos. Eu gasto, meus amados amigos, meus amados irmãos, cerca de 4, 5 dias na preparação de um sermão. São horas de oração, são horas de estudo da palavra de Deus. Se não for assim, meus amigos, não tem pregação do Evangelho. Se não for assim, não tem profundidade. É necessário gastarmos horas e horas e horas e horas em oração, em estudo das Escrituras, para que a palavra de Deus seja pregado com fidelidade. Em suma, nesses versos, Jesus nos ensina que a vida de um pregador e de todo cristão que tem compromisso com a palavra de Deus e com o ide de Jesus, ide, pregai o evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado será salvo. Ide, portanto, por todas as nações e pregai o evangelho e ensinai a todos a guardar os meus mandamentos, disse Jesus. Então, é o mínimo que todo pregador e todo cristão que tem compromisso com o Evangelho e cumprir o ide de Jesus se baseia naquilo que Marcos expressou, naquilo que ele usou, se baseia naquilo que Marcos usou, se baseia naquilo que Marcos expressa quando usou a palavra grega zetel. Essa palavrinha grega zetel, ela significa o seguinte: um esforço deliberado, isto é, pensado, refletido, racional e proposital de buscar por algo ou por alguém, que no caso aqui é comunhão com Cristo e com sua palavra.
É uma busca incessante, uma busca incansável, com todo o cuidado, é uma busca deliberada, uma busca pensada, uma busca racional por conhecimento da palavra de Deus e comunhão com o seu Criador. É isso que Marcos quer refletir aí com a palavra grega zetel. É um esforço racional, pensado, refletido e proposital por buscar algo ou alguém, que no caso aqui, como eu disse, é Cristo e sua palavra. Deste modo, a palavra zetel enfatiza o compromisso que temos de buscar comunhão com Cristo para crescermos na fé, a fim de que o reino de Deus avance. E isso só pode ocorrer, queridos amigos, quando o evangelho ele é pregado de forma fiel, pura e simples. Eu deixo mais uma reflexão para cada um de vocês que me escutam. Será que um pregador que é um desocupado, que dorme até o meio-dia, que não gasta tempo em oração, que não gasta tempo em estudo, será que ele vai conseguir apresentar o evangelho corretamente? É necessário olharmos para essas questões para que possamos ser pregadores fiéis ao evangelho, que tragam conteúdo fiel às Escrituras, com fidelidade. Esta palavra que não está presa, como eu disse, que vive e pulsa em nossos corações. Esses versos nos ensinam também algo mais, que fé sem fervor ela se torna inútil. Fé sem comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo se torna inútil. Eu não sou arminiano, meus irmãos, mas uma fala de John Wesley, eu concordo em gênero, número e grau. Ele falava o seguinte: coloca fervor, coloca fogo no seu sermão, ou coloca o seu sermão no fogo, pega o manuscrito do seu sermão e queima. Se você não tem fervor espiritual, se você não tem dedicação, eu concordo com ele nesse sentido, que é necessário o homem de Deus ser fervoroso. E quando eu digo fervoroso, eu não estou falando que eu vou começar a girar aqui e pular e falar uma língua desconhecida, que vocês não entendem. O fervor espiritual do qual eu me refiro é fervor de dedicação a este livro aqui, de estudo à palavra de Deus, é fervor espiritual de ter devoção, de estar de joelhos perante o trono da graça ali, orando e pedindo direção do Espírito Santo. Isso é fervor espiritual. O fervor espiritual não te torna um desequilibrado aí, que fala línguas desconexas, línguas que não fazem sentido para os ouvintes, não. O Espírito Santo não te torna um desequilibrado, não te torna louco, que te faz subir num pau de sebo no meio da congregação, não, gente. O Espírito Santo, ele te torna cada vez mais lúcido, cada vez mais racional. O Espírito Santo te torna cada vez mais fervoroso no estudo, cada vez mais empenhado. O Espírito Santo te torna cada vez mais racional, cada vez mais com o pé no chão. O Espírito Santo te torna lúcido para pregar o Evangelho. O Espírito Santo não te faz um bobo da corte. O Espírito Santo não vai te jogar no chão. O Espírito Santo vai te colocar de pé com a Bíblia aberta, expondo o texto sagrado. É isso que o Espírito Santo vai fazer, porque mais importante do que milagres, mais importante do que sinais extraordinários, é a pregação da palavra de Deus, é a pregação do texto sagrado. E mais uma vez eu torno a repetir, igrejas onde tem homens empossados ali no púlpito, com a Bíblia fechada e falando coisas sem sentido, Deus não está falando nesses lugares, porque onde a Bíblia está fechada, a boca de Deus não está falando. E onde homens não se preparam, onde homens não conhecem a palavra de Deus, homens que não conhecem o Evangelho estão pregando, Deus não está falando. Você pode vir com o seu evangelinho aí, água com açúcar, coaching, a sua teologia liberal, que é muito racional. Sim, é racional, mas sem sentido algum. E você pode vir com a sua teologia progressista que veio da mente de Satanás, mas quando confrontado aqui com este livro, todos vão ver que ela se desmonta totalmente, a sua pregação não vai fazer sentido, porque não tem base no texto sagrado, não tem unção do Espírito Santo.
Nós temos que ser homens decentes, meus irmãos. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Os versos 38 e 39 diz isso para nós. Que fé sem unção, sem fervor espiritual é inútil. Ó. Ele diz assim, ó, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Eu torno a dizer para vocês, queridos amigos, o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação, porque ele constantemente tem mostrado o Senhor e Salvador Jesus Cristo em constante movimento, em transição, pregando para lá, pregando para cá, expulsando demônios, curando doentes, ensinando o Evangelho. Ele não ficava parado, ele ia por todos os lados. Então o Evangelho não se limita a um único local ou igreja, denominação. Jesus demonstra desde cedo que sua mensagem não estava limitada a uma única aldeia, mas tinha outros lugares onde a sua mensagem de salvação e de libertação deveria ser pregada. Então, queridos amigos, desde cedo Jesus expressou que a sua palavra tinha que ser pregada em todo o mundo, a todas as nações. O evangelho não estava preso, amados irmãos, deve ser pregado de todas as formas, seja de forma pessoal ou pelas redes sociais, através de sermões, estudos e boa teologia, boa literatura. Quando usamos corretamente essas ferramentas, elas se tornam grandes auxílios na proclamação do Evangelho, na proclamação do Reino de Deus. Entendam que o desejo de Deus é que o Evangelho seja proclamado, que a sua palavra seja proclamada. Alguns, como Judas, meus irmãos, vão pregar apenas por dinheiro e prosperidade. Outros, como o apóstolo Paulo, como este que vos fala, e outros irmãos que estão constantemente se preparando e pregando, vão pregar por amor. Veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, e versículos 15 ao 18. Filipenses, capítulo 1, versículos 15 até o 18, nos diz o seguinte, ó, prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. E não era só Paulo, queridos amigos, que estão incumbidos da defesa do Evangelho. Eu e cada um de vocês aí que está do outro lado tem o compromisso de defender a palavra de Deus, estudá-la e entendê-la, para que possamos confrontar o ensino falso, para que possamos jogar para bem longe os falsos profetas, desmontar todos os seus ardis. As seitas estão avançando, queridos amigos, e nós temos que nos preparar. Graças a Deus eu fui alcançado. Quando estava metido em uma seita, Jesus me tirou de lá, me mostrou a realidade do Evangelho, e a partir do momento que ele me revelou a palavra, eu comecei a pregar, comecei a ensinar e comecei a instruir pessoas que saíssem de lá também e procurassem igrejas mais bíblicas. Então é necessário que homens se levantem com fervor espiritual para que possam pregar o Evangelho a toda criatura e demonstrar que há de fato muitas seitas. Nós temos que dar os nomes aos bois. O que é seita, o que é falso evangelho é falso evangelho. Não podemos adocicar as palavras e falar que apenas são tradições diferentes. Não, isso não existe. Meus irmãos, seita é seita, pecado é pecado, o que é errado, mentira é mentira e verdade é verdade. Não podemos adocicar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inferno existe. Eu talvez nunca vou saber o que é de fato o Evangelho, o que de fato é o inferno. O inferno existe, meus irmãos, e é um lugar totalmente horrível. É cruel. E eu não quero que ninguém vá para lá, e por isso que eu sigo pregando o Evangelho. Eu sei que algumas pessoas vão e vão arder por toda a eternidade, mas eu gostaria que toda a humanidade fosse salva. E muitos podem pensar,
Mas você é calvinista, você está sendo incoerente. Eu desejaria que todas as pessoas que estão no planeta Terra fossem salvas, porque eu sei que o inferno é cruel. Jesus, ele morreu apenas pelos seus eleitos, pelas pessoas que ele deliberadamente, juntamente com as outras duas pessoas da Trindade, o Pai e o Espírito Santo, eles decidiram. Eu não sei qual o critério que ele usou para escolher essas pessoas. A única coisa que eu sei é aquela ilustração que João Calvino nos deu, uma grande massa de pessoas aqui do planeta Terra indo em direção ao inferno, e o Senhor, em sua infinita misericórdia, tirando alguns dali. Porque todos os seres humanos, sem tirar um, está condenado ao inferno. Se o Senhor Jesus Cristo não intervir, queridos amigos, certamente o nosso fim vai ser o lago que arde com fogo e enxofre. Eu não desejo que ninguém vá para lá. E ele continua aqui, ó. E aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Paulo está dizendo, não importa que o evangelho está sendo pregado por inveja ou por algum espírito de competição, pregadores querendo se parecer os melhores. Ele diz, o que importa é que o evangelho seja pregado, seja por verdade ou seja por inveja. Não importa como seja, Cristo vai ser glorificado em tudo. O objetivo dele, do evangelho ser espalhado a toda criatura, a todas as nações, será atingido. E eu posso dizer para vocês, ainda um falso profeta pode ser usado para que o eleito seja alcançado. Eu sou prova disso, meus irmãos. Eu passei 18 anos da minha vida encarcerado em um sistema falido e podre teologicamente, regido por um falso profeta, por falsos ensinos, e ainda assim o Senhor Jesus usou aquele falso profeta para me instruir a ler a Bíblia. Porque tal falso profeta, ele dizia o seguinte, em um ato de incoerência, porque eu sei que ele não cria no que ele estava falando, ele dizia que se um livro que existia no planeta Terra, que todo cristão tinha que ler todos os dias, era a Bíblia. Ele dizia que os cristãos deviam ficar com a palavra de Deus. E eu pensava, à medida que o Espírito Santo foi tratando comigo, este homem, ele não se enquadra com o que ele diz, porque o que ele prega não reflete o Evangelho, mas seu conselho tem sentido. O livro dos livros, como ele falava, é a Bíblia Sagrada e deve ser lido por mim e por cada um de vocês todos os dias. Nesse sentido, ele tinha razão, e eu posso dizer para vocês que o Espírito Santo, naquele momento, usou ele para que eu, como eleito de Deus, fosse alcançado. Pois o Evangelho não está preso, nosso compromisso é pregar, o resto é o Espírito Santo quem faz. Mas com base nesse texto, meus irmãos, eu devo dar-lhes um alerta. Conhecer as Escrituras, conhecer as confissões de fé históricas e o credo apostólico são de suma importância em nossa trajetória como cristãos. Mas e com tudo isso pode se tornar inútil para nós. Não adianta você conhecer a Bíblia, conhecer as confissões de fé históricas e o credo apostólico, se não aplicarmos esse conhecimento em nossas vidas. Conhecimento sem ação, meus irmãos, não faz nenhum tipo de sentido. Sem transformação de nossas vidas, não faz sentido se não impactarmos aqueles que estão à nossa volta. Todo cristão, onde passar, deve causar um reboliço. Devemos impactar o ambiente ao nosso redor. Temos que causar um reboliço no mundo e atear fogo na seara dos filisteus. Devemos estar prontos e preparados para bater continência para o nosso general, que é Cristo, e estar com a nossa espada empunhada e dizer, Senhor Jesus, eu estou aqui para pregar o Evangelho, eu estou aqui para anunciar as tuas boas novas e confrontar os falsos ensinos. Esses versos ensinam para nós que o Evangelho,
ele é vivo, livre, racional e ativo, meus irmãos. Ele não está morto como os fariseus da época do Senhor Jesus, que se assentavam na cadeira de Moisés, criavam várias doutrinas e dogmas humanos e com isso invalidavam a palavra de Deus. Eles não entravam no reino dos céus a partir da pregação de Jesus e não queriam permitir que nem os outros que estavam à sua volta entrassem também no reino de Deus. Então eles não entravam no reino dos céus e nem queriam permitir que os demais entrem no reino dos céus. Por isso que em muitos centros religiosos, meus irmãos, vocês vão ouvir, não estuda teologia, não. A letra mata, porém o Espírito vivifica, e eles não sabem nem o que significa o texto de 1 Coríntios que diz que a letra mata. Não sabem que a letra da qual o apóstolo Paulo está se referindo trata-se da lei mosaica, não é a palavra de Deus. É necessário estudar e estudar e estudar, se saturar da palavra de Deus, como dizia o pastor Paul Washer. É necessário, meus irmãos, que conheçamos a palavra de Deus para que possamos falar dela. O Evangelho, ele é vivo, livre, racional e ativo. A palavra de Deus, ela está viva, meus irmãos, está pulsando em nós, está formigando no eleito para que essa palavra seja pregada a toda criatura. Eu não tenho compromisso de chegar pregando o Evangelho e dizer: "Oh, meu querido, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida". Não, o meu propósito como pregador é dizer para você, meu querido, você é um pecador, você necessita de arrependimento, você tem que conhecer a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus para que você seja de fato salvo. Eu não tenho compromisso de pregar um evangelho água com açúcar, que chega falando esse tipo de coisa. Você é um espelho, você é a imagem do Criador. Não, tem coisas que são verdade, nós devemos ser o espelho de Cristo aqui nesta terra, nós devemos ser a imagem do Criador, mas eu não sou o último biscoito do pacote, eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou pecador e por isso eu necessito de um Salvador, eu necessito de arrependimento todos os dias. Jesus Cristo me alcançou e você que me escuta nesses momentos pode ser alcançado por Ele, mas é necessário que você entenda o quão carecido de Cristo você é. Eu não tenho compromisso de dizer esse tipo de coisa que acabei de falar. Jesus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. O único propósito que Cristo tem com a sua vida é te salvar e te perdoar do seu pecado. Talvez a sua vida vai continuar a mesma, mas com salvação. Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você tem um grande poder aquisitivo ou se você não tem. O que importa é que você é um salvo. É isso que importa. Então o Evangelho não está preso, queridos amigos, pois Jesus Cristo está em constante movimento, Ele está transitando. O saudoso John MacArthur, ao comentar esses versos, ele declara o seguinte, a prioridade de seu ministério, a prioridade do ministério de Cristo, era pregar o Evangelho para os perdidos, para que por meio dele tenham a vida eterna. Então a prioridade de Jesus não é com embusteiros, não é com charlatães que operam falsos milagres. O compromisso com o Senhor Jesus Cristo é com a pregação do Evangelho e Ele só tem compromisso com pregadores honestos. O Evangelho não está preso. O Evangelho é livre. Devemos entender que da mesma forma, queridos amigos, que Jesus Cristo entendia que o Evangelho, que pregar o Evangelho é mais importante do que milagres e sinais extraordinários, nós devemos entender que a pregação é o nosso objetivo. Igrejas que prezam por movimentos, por sinais extraordinários, por milagres ali que muitas vezes são fictícios, elas estão em conflito e desacordo com o Senhor Jesus e sua palavra. O Evangelho, meus irmãos, deve estar colocado no centro do culto, no centro do pregador, no centro da igreja. Deve estar no centro do nosso foco. Não é milagres, não é sinais extraordinários, não é o fato de falar em línguas desconexas, mas falar
pregar em uma língua que seja inteligível, para que aqueles que te escutam possam compreender a palavra de Deus. A cada dia, queridos amigos, as almas estão perecendo por falta de conhecimento. O tempo está passando aceleradamente, mais rápido do que a nossa percepção. Um falso evangelho está sendo pregado em falsas igrejas, por falsos profetas, que só falam de prosperidade, confissão positiva e teologia liberal. Curas físicas, mas não falam sobre pecado, não falam sobre a condenação eterna no inferno. Este texto nos confronta, amados irmãos. É como se Cristo nos perguntasse: e eu? E vocês? O que nós, como igreja, estamos fazendo para que isso tudo que está acontecendo hoje seja revertido? Pense sobre isso. O que eu, Álvaro André, estou fazendo para que o pecado da mentira e do engano seja revertido, do falso evangelho seja desmontado? O que vocês estão fazendo como cristãos? O que nós, como igreja, estamos fazendo para reverter o avanço do falso evangelho? Eu torno a citar aqui mais uma vez o Dr. Carlos Augusto Vailate. Ele fazia uma reflexão a respeito disso. Nós temos grandes igrejas aqui no Brasil, são mega churches, e estão cheios de pessoas. Mas será que essas igrejas estão cheias de pessoas convertidas? Será que é um crescimento saudável? Era a reflexão que ele lançava? Ou será que é apenas um inchaço? E eu posso dizer para vocês, se é saudável, amém. Agora, se é um inchaço, eu quero dizer para vocês, se algo está inchado, significa que está todo inflamado por dentro, cheio de pus, está corrompido, está doente. Será que nós temos igrejas saudáveis aqui no Brasil? Significando essas igrejas enormes que tem aí no Brasil, será que essas igrejas estão preenchidas com pessoas saudáveis espiritualmente? Ou será que está preenchido com pessoas doentes? E com isso não estou excluindo que exista igrejas saudáveis aqui no Brasil. Existem muitas igrejas saudáveis, meus irmãos, mas muito mais igrejas doentes. Nós devemos refletir sobre isso, o que nós estamos fazendo para reverter esta situação. Pois o evangelho não está preso, e o veículo que ele está usando em seu translado somos nós. O evangelho, ele não está preso, e importa que ele seja pregado. Amém? E por fim, eu me dirijo a você, querido irmão, querido amigo, que foi machucado, que foi ferido. Você sofreu nas mãos de falsos obreiros. Você, como eu, foi açoitado por um falso evangelho. E eu entendo o teu sofrimento, porque eu também passei por isso, querido amigo. Mas eu quero dizer para você que Cristo tem uma palavra que é para você. Essa palavra fez sentido para mim quando eu li ela a primeira vez. Mas em Lucas 5:32, diz o seguinte, é esta palavra que eu quero trazer para vocês. Jesus está dizendo, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. Nós não somos santos, não somos perfeitos, temos os nossos defeitos e devemos entender que tem uma solução, que é o Senhor Jesus. Ele veio para cada um de nós. Eu quero dizer para você, querido amigo, que o que você experimentou em falsas igrejas, com falsos profetas, falsos obreiros, isso não reflete a mensagem da cruz, não reflete o fato histórico de que Cristo morreu justamente para desfazer as obras do engano de Satanás, as obras da mentira. Cristo morreu por você, Ele te ama e por isso Ele desfaz a mentira, Ele lança fora o medo. Se tudo isso que eu falei até aqui faz sentido para você, saiba que você é um eleito, um escolhido.
Cristo está te chamando e quer ter comunhão com você para que você o conheça verdadeiramente e seja verdadeiramente livre do engano que esses falsos profetas possam ter aplicado na sua vida. Eu sei, você sofreu, você foi atormentado, você foi açoitado, você foi encarcerado, você foi escravizado. Eu também passei por isso e eu posso falar com conhecimento de causa que Jesus Cristo ele é capaz de desfazer todas as amarras de Satanás, mas é necessário que você abra o coração para evangelistas que tenham um compromisso verdadeiro com este livro aqui, com a palavra de Deus. Homens que vão te tratar, que vão te cuidar, que vão te ensinar a palavra de Deus corretamente e vai desfazer toda a mentira que esses homens te ensinaram e te machucaram e te fizeram sofrer. Jesus Cristo te ama e Ele tem um compromisso com a sua palavra. O compromisso não é com seres humanos, o compromisso dele é com a sua palavra e importa que sua palavra seja pregada porque o evangelho não está preso. O fato de eu estar falando aqui, de eu estar pregando aqui no YouTube incansavelmente, constantemente, isso significa que o evangelho não está preso, o evangelho está indo em direção a você. E ele quer tratar com você, quer curar as suas feridas. Por isso, abra o teu coração, reflita sobre tudo isso que foi ensinado até aqui, conheça o Senhor Jesus. No sermão passado, eu citava João 8,36, que diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, abra o teu coração para Jesus Cristo, não é para abrir o coração para o evangelista Álvaro. Abra o teu coração para Jesus, para que Ele toque no seu coração, toque na ferida, para que Ele te cure, para que Ele expulse todo o veneno que foi aplicado em você no tempo que você foi machucado por esses falsos profetas, para que você de fato seja desintoxicado e possa compreender de fato a palavra de Deus e você se torne livre do engano de homens hipócritas que são agentes de Satanás. Jesus Cristo está vivo, Ele está livre, sua palavra está livre e está indo em direção a cada eleito e está chamando a cada eleito. O evangelho não está morto, meus irmãos. O evangelho não está preso. O evangelho está em transição como o Cristo que é apresentado no evangelho de Marcos. Amém? Que o Deus eterno lhes abençoe grandemente. Reflitam sobre isso.